O tema futebol é sempre um sucesso entre as festas infantis. Eu vou te ensinar hoje a como criar um arco orgânico incrível com a paleta de cores da linha Unique da São Roque. Vem comigo aprender esse passo a passo. Neste trabalho, nós iremos utilizar os balões da linha Unique, o azul quartzo, tamanho 9, 11 e 16, O vermelho jaspe 9, 11 e 16. Da linha Metallic, iremos utilizar o balão dourado 5, 11 e 16 e o Metallic preto 11. Iremos utilizar também o balão bolha transparente 24 e 36 polegadas, balão metalizado Globo 4D preto 25 polegadas, balão metalizado Globo e bola de futebol branca e preta 25 polegadas. Como material complementar, iremos utilizar o inflador convencional, a própria bombinha profissional da São Roque, um nylon 0,60 e também uma tesoura. Vamos iniciar agora o processo de montagem da nossa guirlanda. Realizamos ela com um cluster formado por 4 balões número 11, 2 balões 11 e 2 16 e também com 3 balões 11 e um 16. Eu vou mostrar na prática para vocês como que eu posso realizar essa montagem. Aqui nós temos o balão 11 vermelho jaspe e o 16 vermelho jaspe. Eu vou montar um cluster somente com balões 11. Dou uma leve amassadinha para que ele tome esse formato mais redondo. Então olha só, o que eu faço? Eu estico o balão para um lado, ele toma exatamente essa proporção, ó. Dou uma voltinha e dou um nozinho tradicional aqui, ó. Dessa maneira, galera, o meu cluster, a minha duplinha, ela vai ficar bem firme. Sendo assim, o meu cluster também vai ficar firme e não vai me atrapalhar na hora da montagem da minha guirlanda. Vejam só, o mesmo processo eu repito. Dou aquela esticada, uma voltinha e um nozinho tradicional. Após isso, lanço os balões aqui, ó, e está formado o meu cluster com balões 11. Aqui eu repito o processo também, galera, ó, dou a esticadinha, dou uma voltinha e o nozinho tradicional. Feito isso, vejam só, é esse resultado que eu tenho, ó. Vejam só, galera, um ponto importante que eu queria falar com vocês é, por se tratar de um arco orgânico, não existe essa questão de tamanho exatamente correto. Não tem problema se um balão ficar maior e outro menor e assim por diante. Por se tratar de um arco orgânico, é exatamente isso que a gente quer, essa desproporção entre os tamanhos dos balões. Olha só qual é o resultado que eu tenho com 3 balões 11 e um 16. E assim, galera, a gente dá continuidade inflando todas as outras cores. O único balão que eu não vou utilizar 16 é o preto. Por quê? O metallic preto. Porque eu vou utilizar, para dar uma diferenciada no nosso trabalho, os balões orbe preto, legal? Que são os globos metalizados, ok? Vocês me acompanhem aí que vocês vão ver que realmente dá uma diferenciada também. Agora eu vou ensinar vocês, galera, como inflar esses balões orbe metalizados, legal? Vejam só, eu utilizo a própria bombinha da São Roque. O que acontece? Eu ganho muito tempo com isso. Às vezes a pessoa quer inflar no inflador, tem mais facilidade, beleza, mas eu tenho muito mais precisão com a própria bombinha da São Roque. Vejam aqui, só, tem uma válvula, eu coloco a bombinha da São Roque, a pontinha, né, por debaixo dela aqui, ó. Vejam só, por debaixo dessa parte laranjinha. Após isso é só segurar firme aqui no bico, ó, e começar a inflar. Qual que é o ponto correto de uma orbe, de um balão metalizado? O que acontece? Tá vendo essas listrinhas aqui no balão? Você tem que inflar até todas essas listrinhas sumirem. Com cuidado, com cautela, mas tem que ir inflando. Vejam só, elas vão sumindo pouco a pouco. E eu vou controlando aqui, ó, vou inflando devagar, pouco a pouco vai sumindo essas listrinhas. Vejam só, já sumiu. Olha o resultado que ela me entrega, é uma qualidade muito boa. Esse balão metalizado da São Roque, gente, vejam só. Isso faz total diferença no trabalho, viu, galera? Entrega um resultado realmente profissional. Eu repito o mesmo processo. Aqui tem a válvula, passo a pontinha do bico da bombinha por debaixo da válvula, firmo aqui, ó, no bico, olha. Vejam só. E aqui eu repito o mesmo processo, olha só, as listrinhas
Eu vou inflando com cautela até elas sumirem. Vejam só, pouco a pouco elas vão sumindo. Aqui é o resultado que eu preciso, galera. Não tem marca alguma, olha só. Fica realmente diferente, né? Muito bom. Agora nós vamos inflar os nossos encaixes, que são os nossos clusters menorzinhos que desconstroem o nosso arco, que também dá aquela diferenciada enorme no seu trabalho, deixa ele muito mais sofisticado, muito mais top. Eu pego o balão, às vezes pode utilizar até mesmo a própria bombinha da São Roque. Vejam só, é muito rápido também. Forma a duplinha, da mesma maneira que a gente forma o cluster lá dos balões 11. Forma a duplinha. Eu trabalho com os encaixes de duas maneiras. Tanto em cluster com 4 balões no caso, né? E com a duplinha também. Às vezes eu coloco alguns com 3, mas é muito difícil. A maneira que eu mais trabalho mesmo é assim, ó. Vejam só como que fica. Esses são os nossos encaixes. Vou fazer aqui com as outras cores, que no caso é o vermelho jaspe, que eu utilizo 9. Eu dou uma leve prensada aqui na minha mão, para que ele possa inflar dessa maneira, já entregando a totalidade dele para mim, ó. Você vê que sobra um pouco mais de gargalo, porém o resultado que ele me entrega é excelente. Vejam só. E eu repito o processo. Pego dessa maneira. Vocês conseguem verificar que eu já inflo ele numa totalidade. Também não tem problema, caso você queira inflar ele de outra maneira, não tem problema. É realmente uma maneira que eu encontrei de ter um resultado melhor. Vejam só como que ele fica. Vejam só. Agora eu formo uma duplinha. E assim eu vou realizando os meus demais encaixes, galera. Eu tenho em mãos o balão 36 bolha transparente e o 24. Então, eu tiro ele do pacotinho, né? Dou uma leve esticadinha, ó, embaixo e em cima. Após isso, eu inflo ele para que ele já tome uma proporção e facilite eu inflar com o balão metalizado dentro. A maneira que eu coloco o balão 16 aqui para dentro, galera, é bem assim, ó. Dobro o balão dessa maneira e passa ele aqui para dentro. Não tem muita dificuldade não, viu? Olha só. Dou uma sacudidinha assim e já tá lá dentro. Legal? Agora o que eu faço? Puxo o balão que eu inflo não é, eu esvazio bolha, certo? O balão que eu inflo não é o bolha, é o látex, tá, galera? Então lembrando, você infla o balão 16 e não o bolha. Vejam só, olha que resultado incrível que ele entrega pra gente. Eu dou o nó no próprio, pego o próprio gargalo do balão 16, dou a volta no bolha e um nozinho convencional, olha só. O balão bolha transparente 36, galera, eu vou utilizar ele somente com bolha, tá? Para que ele realmente dê esse diferencial também no nosso trabalho, tá? Vejam só, como que é esse processo de inflá-lo. Eu repito o mesmo processo de inflar o 24. Dou aquela leve esticadinha, em cima e embaixo. Quando eu inflo, eu tiro o ar quente dele para que ele não fique manchado ou coisa do tipo marcado. Vejam só, olha o tamanho desse balão, olha como ele me entrega um resultado incrível. Dou uma voltinha e dou um nozinho tradicional. Caso você queira garantir alguma coisa do tipo assim, aqui ele já está travado, ele não vai esvaziar de nenhuma maneira. Mas caso você queira garantir, é só dar outro nozinho. Mas assim, galera, eu garanto para você, um nozinho já resolve. Mas, não, em via das dúvidas, quer travar melhor, 2 nozinhos. Seu problema está resolvido. E é esse o resultado que você tem. Agora nós vamos realizar a montagem da nossa guirlanda. Vejam só, tem aqui o nylon 060, pega um cluster com balões 11, deixa um pedacinho de nylon na sobra sempre, tá, galera? Para caso você precise depois utilizar no ponto de instalação. Vejam só, aqui eu dou um nozinho tradicional, 2 nozinhos tradicionais na realidade. Para quê? Para você travar a sua guirlanda e ela não venha correr ou soltar de alguma maneira. Legal? Aqui ele já está travado, olha, ele não vai correr de nenhuma maneira. Após eu prender certinho, o que eu faço? Vejam só. Aqui, olha, eu trabalho dessa maneira, porque eu acredito que ganha um volume maior. Eu pego o meu cluster dessa maneira e eu insiro ele exatamente assim, ó.
Vocês veem que vai estar viradinho assim, ó, e eu só insiro ele aqui, ó. Dou umas 4 voltinhas aqui para travar, ó, e já tá travado. E eu repito o processo com outro balão 11. Normalmente eu trabalho assim, olha só, vou explicar para vocês. Só travar esse daqui, ó. Eu trabalho assim, um cluster com 11, um cluster com um balão 16 ou 2 balões 16 e outro cluster com 11. Lembrando, um cluster com 11, um cluster com um ou mais balão 16 e um cluster com 11. Então lembrando, é sempre essa sequência que eu adoto. Vou repetir no mesmo processo. Encaixo o cluster, dou umas voltinhas aqui, ó, 3, 4, 5 voltinhas, que vocês acharem necessário para travar. O importante, ó, é você ter esse resultado, da sua guirlanda ficar firme. Legal, galera? Vejam só. Somente o preto, o metallic preto, que eu não vou colocar 16, porque eu vou fazer aquela personalização com o balão orb. Legal, galera? No final, galera, dou essa voltinha aqui nesse último cluster, dou uma esticada para dar uma travada melhor. Vejam só. Aqui já está bem travado. Então, ó, deixo sempre um pedaço de nylon para caso eu precise colocar mais balões. Galera, agora chegou o ponto que é onde eu tenho que realizar os nossos pontos de instalações aqui do nosso painel. O que acontece? O meu painel é de tecido, então eu vou utilizar o alfinete com o nylon. O que eu vou fazer? Eu vou passar o nylon no alfinete e vou dar uns 3 nozinhos aqui para que ele fique bem firme e não venha a se soltar. É muito importante que você trave bem esses nozinhos para não acontecer de soltar o seu ponto de instalação. Legal, galera? Olha só. Tá bem firme. Vou colocar ali no meu painel de uma maneira que não vai danificar o meu painel, mas você em casa, você pode fazer da maneira que você achar melhor. Se sua estrutura for de madeira ou de ferro, se tiver outro ponto de instalação que seja mais fácil e mais viável, pode fazer. Vejam só, aqui eu já tenho um ponto de instalação. Vou realizar outro mais ali naquele cantinho e outro no chão. Eu dou uma leve esticada aqui, ó, para que ele fique firme. Dou umas voltinhas, que eu sei que vai travar aqui, ó. Dou uma voltinha em outro balão para realmente travar. E volto a travar nele aqui, ó. Aqui ele já tá firme, galera. Aqui ele não tá no resultado que eu quero. Aqui eu vou dar uma engrossada nele para que ele tenha um resultado mais sofisticado e mais top. Vocês escolham a cor que você acredita que fique melhor. Eu, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar o vermelho. Vou engrossar com o vermelho aqui e assim eu vou ir construindo o meu trabalho. Pego o gargalo do próprio balão 11 e o gargalo do outro balão 11 da guirlanda, estico e dou um nozinho nele aqui, ó. É uma maneira muito simples e rápida que eu encontrei de realizar esse tipo de trabalho. Vejam só, que ele já está instalado e eu repito esse processo com os outros balões aqui para baixo. Galera, nosso preto metallic, lembra que eu falei para vocês que eu ia colocar as nossas orbes? Agora olha só, ele está posicionado ali, eu vou realizar a instalação. Como que eu faço? Eu utilizo o próprio gargalo do balão 11. É uma facilidade enorme, eu ganho tempo, fica preso e resolve o meu problema. Não fica à mostra, fica perfeito. Vejam só, peguei aqui o gargalo do 11, passei bem firmado aqui na ponta da válvula. Agora vamos realizar a instalação dos nossos balões encapsulados. Lembrando, eu utilizo o próprio gargalo do balão 16 e o gargalo do balão 11. Galera, vejam só como que isso me adianta um tempo muito bom. Olha só, puxei aqui o gargalo do balão 11, o nozinho tradicional está instalado. Gente, é um tempo absurdo que você ganha realizando esse tipo de instalação. Galera, agora eu vou realizar a instalação dos nossos balões orb de bola, legal? Lembrando, eu pego aqui a nossa válvula, o gargalo do balão 11, eu faço assim, ó. Passo o gargalo exatamente aqui, ó, e dou um nozinho aqui com essa parte. E ele trava tranquilamente. Vejam só. Agora nós vamos instalar os nossos balões bolhas, legal? Esse aqui é o balão 36. O que eu faço aqui, ó? Lembrando, eu pego o próprio gargalo do balão e o gargalo do balão bolha também. O gargalo do 11 e o gargalo do bolha. E aí eu dou um nozinho aqui, ó. Travou, galera, já não solta mais. Agora a gente vem finalizando colocando os nossos encaixes.
por ter muita bolha, muita orbe, ele dificulta um pouco da gente instalar com o próprio gargalo do balão. Então, o que eu faço? Em alguns pontos mais difíceis, eu utilizo o nylon. Eu coloco o nylon no nosso encaixe. Faço dessa maneira, ó. Dou uma travada aqui com os 3 nozinhos. E aí, olha só. Por exemplo, quero colocar um encaixe aqui, ó. Você vê que aqui não teria como eu, de repente, colocar com um pedaço de gargalo. Então, ó, eu passo o meu nylon por trás da minha orbe, que está bem travada, lembrando, né? A minha orbe, ela tá bem travada. E aqui, ó, eu travo no meu próprio balão. Vejam só a agilidade também que você ganha nesse processo. Tenho aqui um ponto de fácil acesso, ó, que eu quero pôr um encaixe, claro. Vejam só o tempo que eu ganho e agilidade também. Um ponto importante para dar um acabamento é, vocês veem esse pedacinho aqui, ó, que normalmente a galera usa para pendurar, coisas do tipo. O que eu faço normalmente? Eu venho aqui, ó, e dou um acabamentinho nele, sabe? Pra quê? Tem que ter muito cuidado para você não acabar cortando o balão. Mas para que eu faço isso? Para realmente dar um acabamento, ficar um trabalho mais profissional. Galera, finalizamos os nossos encaixes e também já posicionamos as nossas mobílias. E agora fique com esse lindo resultado. Gostou desse conteúdo? Para ficar por dentro dessa paleta de cores linda da Balões São Roque da linha Unique, fique por dentro do nosso catálogo. E para mais conteúdos como esse, segue esse canal, curte, comenta e compartilha e até a próxima.